Os programas infantis sempre tiveram um lugar especial na televisão, carregando a responsabilidade de entreter e muitas vezes educar as crianças. Porém, nem sempre essa missão foi cumprida por alguns programas. Algumas produções acabaram se envolvendo em polêmicas por exibir conteúdos considerados inapropriados para o público infantil, seja por falta de sensibilidade, descuido ou até mesmo por decisões criativas questionáveis. Neste vídeo, vamos explorar algumas das situações mais curiosas e controversas da história da televisão infantil, mostrando como pequenos deslizes podem virar grandes debates. Serão esses momentos que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Programas Infantis que Passaram dos Limites. Nos anos 90, a televisão brasileira foi marcada por vários momentos que ficaram na memória do público, com programas infantis às vezes indo longe demais. Um exemplo disso foi o Xuxa Hits em 1995. A cantora Sandra Gillette, conhecida pelo hit Short Dick Man, foi convidada para se apresentar no programa. A música, que brincava com o tamanho do órgão masculino, era um sucesso nas paradas internacionais e, claro, não tinha nada de infantil. No palco, Gillette se apresentou com dançarinos, enquanto a letra da música Don't Want No Short Dick Man, que em tradução livre seria Não Quero Homem de Órgão Pequeno, tocava em um programa destinado a crianças. A coreografia energética e a interação com a plateia, composta principalmente por crianças, geraram um clima desconfortável. Algumas crianças, inclusive, pareciam cantar junto, sem entender o significado da letra. Esse episódio ficou famoso por ser inapropriado e pela reação das crianças que não percebiam a mensagem da música. Além disso, a cantora fez gestos com as mãos, imitando o gesto de tamanho pequeno, uma alusão direta à letra da canção. Esse tipo de situação, onde o conteúdo do programa infantil ultrapassava os limites do apropriado, gerou bastante polêmica na época, especialmente considerando o público jovem que assistia ao programa sem saber o que estava sendo realmente transmitido. Em um dos momentos mais polêmicos do show da Xuxa, a apresentadora fez um comentário que até hoje é discutido. Durante um quadro de gincana, ela chamou uma menina de gorda de forma bem direta e, como se não bastasse, fez uma piada dizendo que ela estava comendo muita batata frita. Vai, Renata! Vai, gorda! Ai, Renata! Tá comendo muita batata frita, Renata. A cena foi desconfortável para muitos, principalmente porque foi ao ar em um programa para crianças. Com os vídeos da época voltando à tona, a reação das pessoas nas redes sociais foi bem negativa. E até hoje muita gente lembra desse episódio como um exemplo de como certas atitudes não deveriam ser transmitidas para um público tão jovem. Vale lembrar que Xuxa sempre foi vista como uma figura querida, mas esse momento foi um dos que marcaram a sua carreira de uma maneira não muito positiva. Esse tipo de comentário feito ao vivo em um programa infantil gerou muitos debates sobre os padrões de beleza e como influenciam as crianças desde cedo. O episódio, mesmo que tenha sido apenas uma piada naquele momento, virou polêmica e ficou guardado na memória de quem acompanhava a apresentadora nos anos 80 e 90. Em um episódio de A Nave da Fantasia, apresentado por Angélica, a banda Cascaveletes foi convidada para se apresentar ao vivo. O problema é que a música deles, que estava fazendo sucesso na época, tinha letras bem inapropriadas para o público infantil. A canção falava sobre temas que não faziam o menor sentido para as crianças da plateia, gerando confusão e um certo desconforto. As crianças que estavam ali para se divertir com músicas mais leves e alegres ficaram sem entender a letra e, para piorar, o clima ficou estranho na gravação. O que aconteceu foi que a produção e os apresentadores não perceberam o impacto que uma letra assim poderia ter em um programa infanto-juvenil. A banda Cascaveletes, com suas letras irreverentes e mais voltadas para o público adulto, não combinava com o tipo de conteúdo que as crianças estavam acostumadas a ver em programas como o de Angélica. A apresentação acabou sendo um dos episódios mais lembrados do programa, justamente por esse contraste entre o estilo da banda e a faixa etária da plateia, que gerou um desconforto geral e que foi sentido tanto pelos participantes quanto pelo público.
Nos anos 90, Xuxa era a grande estrela dos programas infantis, mas em alguns momentos o comportamento da apresentadora acabou rendendo muitas polêmicas. Um desses episódios foi quando, em um quadro de piadas, um menino de uns 7 ou 8 anos contou uma piada suja para a apresentadora. Xuxa, sem filtrar a piada, repetiu-a em voz alta para a plateia e para todo o Brasil que assistia em rede nacional. Uma mulher que era muito metida, uma mulher que chama Carla. Aí perguntaram pra ela, e aí, Carla, deu pra passar na prova? Ela falou, dei. A piada com conotação sexual não tinha nada a ver com o público infantil que estava assistindo ao programa. Faustão, que estava no palco como convidado, percebeu o erro na hora e repreendeu Xuxa, dizendo que aquilo não era apropriado. Avisou a diretora do programa que a situação poderia causar problemas para a imagem do programa ali ao vivo. Ô, esse programa é infantil? Olha o que essa mulher tá fazendo aqui, ó. Ô, Marlene, vai editar isso aí que vai dar uma confusão do... A piada ficou sem sentido justamente porque o programa era para crianças e não tinha a menor chance de ser entendida como algo engraçado para eles. Xuxa, que era a rainha dos baixinhos, tinha outros momentos com conotação sexual em sua carreira, mas esse ficou marcado por ser completamente fora de contexto. Em um quadro do show da Xuxa, aconteceu outro momento meio desconfortável. Uma criança compartilhou um relato sobre violência e problemas urbanos que estava enfrentando ao redor de sua casa, e a afirmação de Xuxa foi que iria passar longe. Eu Alencar, tenho 11 anos e eu queria reclamar das pichação na minha casa. Porque a nossa casa fica perto de um valão. E esse valão também tem muito mosquito, fica muitos ladrões ali, sabe? Jogando... Mas é muita coisa, então é pichação na rua, tem valão e tem ladrão. Bom, Alencar, tá dado o recado. Nossa, tu viu quanta coisa? Passar longe. A frase, que normalmente seria usada em tom mais leve, acabou soando como se ela estivesse desconsiderando a seriedade da situação e minimizando o problema. Isso deixou muita gente desconfortável porque o tema era pesado, e ao invés de tratar com a seriedade necessária, Xuxa fez uma brincadeira com algo muito real para a criança. Xuxa, que sempre teve uma imagem de defensora dos direitos das crianças, fez com que aquele momento fosse lembrado por um tratamento inadequado para o tipo de tema que estava sendo abordado. Essa resposta dela gerou críticas por não ter dado a devida atenção ao relato da criança e acabou marcando o programa de uma forma negativa. O ex-diretor da Nickelodeon, Dan Schneider, foi acusado por vários atores mirins de ter uma conduta inadequada nos bastidores. Quando algumas cenas de algumas séries são analisadas, fica claro que havia momentos que ultrapassavam os limites, principalmente considerando que o público da Nickelodeon era majoritariamente infantil. Um exemplo que gerou bastante repercussão foi da série Sam and Cat. Em uma cena, o personagem abaixa com a mão de forma sugestiva a cabeça de Cat em direção a perna debaixo da mesa e a mantém lá embaixo. Depois que Sam pede para soltar, pergunta se estava bem e se ele estava gostoso ali embaixo. Essa cena, com uma clara sugestão de duplo sentido, gerou críticas porque ia além do adequado para um programa voltado para crianças e adolescentes. Além disso, outros episódios de comportamento inadequado por parte de Schneider foram levantados por ex-atores que contaram sobre a pressão e os comentários desconfortáveis que recebiam. Isso resultou em sua saída da Nickelodeon em 2018. Esses casos colocaram em questão a responsabilidade dos produtores de conteúdo infantil e como certas atitudes podem passar despercebidas, mas acabam sendo extremamente problemáticas. Outro episódio polêmico envolvendo Dan Schneider foi na série iCarly, com Jeanette McCurdy interpretando a Sam. No episódio, Sam é apaixonada por um bolo gordo cor-de-rosa e recheado. Sam e alguns amigos vão até a fábrica desse bolo, onde aprendem como rechear seu queridinho. Mas a cena que gerou desconforto foi quando Sam começa a comer o recheio de uma forma bem exagerada, colocando a bisnaga e tomando todo o recheio. Essa cena foi vista como estranha por muita gente,
inconveniente, especialmente porque tinha uma conotação sexual que não parecia nada apropriada para um programa voltado para crianças e adolescentes. Mesmo que a ideia fosse dar um toque cômico à obsessão de Sam pelo bolo, o jeito como a cena foi feita acabou sendo mal interpretada. E muita gente achou que a forma como Sam estava lidando com o bolo estava longe de ser inocente. Esse episódio, junto com outros momentos de desconforto em que os personagens agiam de forma exagerada ou sexualizada, gerou críticas sobre os roteiros e o estilo de direção de Schneider. Esses episódios fizeram com que o público ficasse mais atento aos limites de como a comédia e o conteúdo infantil podem ser misturados, principalmente com atores mirins. Em 2013, a Rede TV resolveu arriscar e lançou um programa infantil chamado Fadinha. A ideia era criar um espaço mágico e divertido para o público infantil, com a apresentadora vestida como uma fada, cheia de brilho, e com um cenário encantado. Até aí parecia uma boa aposta para atrair as crianças. Mas o problema surgiu na execução e principalmente na música tema do programa. Bate palminha! A canção que apresentava a personagem Fadinha tinha uma letra que, quando cantada, tinha um resultado diferente. Apesar da intenção de ser uma música animada e lúdica, o conteúdo foi interpretado como impróprio. A letra tinha duplo sentido e era inapropriada para o público infantil, o que fez com que a estreia do programa virasse assunto nas redes sociais. O programa não durou muito tempo no ar, e a polêmica com a música tema foi apenas um dos fatores que contribuíram para isso. Assim como na programação havia a de apresentação da música dos palhaços Tico e Teca, que também não ficavam para trás em questão de duplo sentido. Apesar do esforço em criar algo novo, o programa Fadinha acabou rapidamente. O programa Bom Dia e Companhia já foi palco de muitos momentos na televisão brasileira, mas alguns acabaram chamando a atenção mais pela polêmica do que pela diversão. Um exemplo disso aconteceu durante a passagem de Silvia Abravanel pela apresentação do programa. Na época, além de diretora, ela assumiu a frente das câmeras, mas nem sempre sua postura agradou ao público. Em um episódio específico, Silvia mostrou estar bastante irritada com a equipe de produção. O motivo? Um problema de comunicação que aconteceu durante sua ausência no início da semana. No ar, ela decidiu esclarecer o assunto diretamente, chamando pelo nome alguns membros da equipe e questionando se eles estavam cientes de que ela não trabalharia na segunda-feira. Por acaso você sabia que eu não viria trabalhar na segunda-feira porque eu estava num compromisso? Não sabia. Não te avisaram? Não me avisaram. Muito bem. E pra você avisaram que eu não estaria aqui na segunda-feira? Você sabia ou você não sabia? Não sabia? Enquanto a apresentadora tentava esclarecer a situação em frente às câmeras, a cena foi ganhando um clima cada vez mais desconfortável. Silvia parecia insistir na questão, perguntando repetidamente aos envolvidos se tinham sido informados, deixando claro seu descontentamento, tornando o momento ainda mais tenso para quem acompanhava. A repercussão foi entendida como um exagero para um programa infantil. Nos anos 80, o programa do Bozo era um dos favoritos da criançada, cheio de brincadeiras, palhaçadas e músicas. Mas um episódio em especial chamou a atenção de um jeito meio esquisito. A participação de Gretchen, que já era famosa por suas músicas e danças bastante ousadas. Naquele dia, Gretchen apareceu no palco com sua energia de sempre, trazendo uma performance cheia de rebolado e sensualidade, que não tinha nada a ver com o universo infantil. Enquanto o Bozo tentava manter o clima leve, a apresentação dela destoava completamente do programa, parecendo mais um show de auditório para adultos do que algo pensado para crianças. Naquela época, as coisas eram bem diferentes, e momentos assim acabavam indo ao ar sem muita preocupação. Gretchen, como uma das grandes estrelas do momento, estava em todos os programas de televisão, mas sua presença no Bozo foi uma escolha no mínimo curiosa. A situação virou um daqueles episódios que muita gente lembra com estranheza. Afinal, o carisma do Bozo combinava com brincadeiras e risadas, enquanto a performance da rainha do rebolado parecia ter vindo direto de outro tipo de palco. Foi mais um exemplo de como os programas infantis da época, às vezes, passavam longe do público que deveriam entreter. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.